Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PS da Madeira apresentou hoje um diploma que versa sobre uma matéria importante para o país, por conseguinte importante para a nossa região, sobre relações externas. No âmbito do trabalho desenvolvido pelos membros do PS da Madeira que integram a primeira comissão, procedemos a encontros e visitas e recolhemos e acolhemos opiniões e sugestões junto de consulados e de associações de imigrantes. Encontros produtivos e que permitiram uma aproximação entre eleitos e eleitores. Um dos principais pontos abordados no decorrer dessas visitas foi efetivamente a importância da relação externa que Portugal, Madeira e Açores têm e deverão manter, com países cuja relação seja estreita, em países cuja deslocação de imigrantes seja também uma constante. Mas também em países cujo interesse económico e social seja de veras importante para a contenda dos interesses regionais. Um dos principais instrumentos de cooperação internacional disponíveis ao país são os acordos bilaterais, acordos celebrados por Portugal com vários países, sobre áreas cujo interesse seja evidente para ambos. Por serem um instrumento de apoio vital à decisão, quer na implementação de novos negócios, quer para o desenvolvimento já existentes, quer para o próprio desenvolvimento regional, o conhecimento destes acordos, destes instrumentos celebrados por Portugal, torna-se cada vez mais importante. E torna-se igualmente importante a readaptação e reformulação dos acordos mais antigos, que se deverão adequar às realidades vividas, que se deverão adequar à legislação em vigor, que, entretanto, foi definida. Torna-se premente também uma clara atualização e publicitação do efetivo acompanhamento destes acordos, do acompanhamento das políticas, das medidas e das resoluções dali decorrentes. Estamos em crer que este é um desejo e anseio dos madeirenses, que demonstram claro interesse nesta maior divulgação, no entendimento e percepção do teor dos acordos e das políticas ali estabelecidas. É também neste pressuposto que o Grupo Parlamentar do PS da Madeira entendeu necessário e importante chamar a atenção para uma problemática importante que serve claramente de suporte ao crescimento e desenvolvimento da nossa região. E penso que nesse aspecto o Governo Regional tem dado mostras do seu empenho, do apoio dado aos comerciantes e investidores e na procura das melhores políticas e medidas que se poderão ajustar à região. Entendeu assim o PS da Madeira recomendar ao Governo da República que proceda a uma maior, mais capaz e atualizada divulgação da lista dos acordos bilaterais existentes que deverão ser de fácil consulta por todos. Chamar a atenção ainda para a necessidade de uma maior publicitação das reuniões entre os Estados, para maior divulgação dos próprios novos acordos celebrados, das medidas, negociações e resoluções resultantes dessas parcerias. E ainda chamar a atenção para um encontro assíduo das comissões de acompanhamento, quando existam, destes acordos, tendo em vista o desenvolvimento futuro do país. A lógica de rede que aqui se defende permitirá um aumento de recursos, de atores e de oportunidades em função dos interesses nacionais e regionais. Não poderíamos deixar, igualmente, acima de tudo, recomendar a intervenção e participação efetiva e constante das regiões autónomas em todos os instrumentos bilaterais ou multilaterais que contendam com as matérias por si desenvolvidas e que lhes digam respeito, como aliás dita o nosso Estatuto Político-Administrativo nos seus artigos 7º e na linha R do artigo 69 do Estatuto que passo a citar. Compete ao Governo Regional participar na negociação de tratados e acordos internacionais que digam diretamente respeito à região, bem como nos benefícios deles decorrentes, e deste direito não abdicamos. Esta necessidade de acompanhamento e intervenção, tanto nas reuniões preparatórias de novos acordos, como nas comissões ou reuniões de discussão efetiva dos assuntos patentes, encontra justificação no acompanhamento direto de todos os desenvolvimentos discutidos, na indicação e exposição das dificuldades próprias das regiões autónomas e também no acompanhamento da sua diáspora, criando-se boas sinergias de trabalho, aproximando-se as culturas e interesses comuns. Ao falarmos em políticas externas, não podia deixar de referir o nosso compromisso com o projeto europeu. Esta foi uma aposta ganha por Portugal, apesar de algumas limitações a nível interventivo, como, por exemplo, a nível de políticas comerciais, em que nesta área a competência dos Estados-membros foi transferida para a própria União. Para bem das regiões autónomas, o Estatuto de região ultraperiférica foi reforçado dentro da União Europeia com o Acórdão de Maiote e já largamente debatido nesta Casa, fazendo com que as RUPs exerçam como que um lobby dentro da própria União Europeia para que sejam reconhecidas as diferenças, as problemáticas e as vivências distintas de cada uma delas em relação aos seus Estados-membros. Sobre as relações europeias previstas nos artigos 7º e 8º da nossa Constituição, queria apenas frisar que esse reconhecimento e estatuto de região ultraperiférica tem vindo a ser feito também a nível nacional. No âmbito de um projeto de resolução, por exemplo, elaborado e proposto pelo PSD,
a Assembleia da República recomendou ao seu Governo que, no âmbito de futuros acordos bilaterais e multilaterais da União Europeia, solicitasse à Comissão Europeia a realização de estudos de impacto quando os referidos acordos forem relevantes para as regiões dos Açores e da Madeira. Ora, aquilo que aqui recomendamos é que estas mesmas instâncias nacionais nos ouçam, a nós, regiões autónomas, e nos integrem em toda a realização destes acordos que digam respeito às políticas vitais da região autónoma da Madeira. Nada mais justo. Senhores deputados, não podia deixar de abordar também esta matéria da participação da política externa sem abordar a parceria transatlântica anunciada entre a Europa e os Estados Unidos. Falemos pelo menos dos pontos positivos que ressaltam agora para as regiões autónomas. Somos a cara da Europa, localizados estrategicamente à entrada de todo o espaço europeu. E estamos em crer que, apesar das vozes dissonantes, este acordo poderá beneficiar a nossa região, beneficiando o comércio internacional e toda a relação de cooperação entre os países envolvidos em áreas como indústria têxtil, calçado, conservas, o próprio turismo, a própria economia, entre muitas outras. Estamos a falar de dois blocos negociantes que representam em conjunto 40% da economia mundial. E estamos a falar de Portugal, um país que assume uma posição geoestratégica e geohistórica crucial. Portugal poderá ser dos países mais beneficiados com este acordo, melhorando a competitividade das nossas empresas, que lutarão no mercado mais aberto, cada vez mais global e a uma escala transatlântica. Falamos num mercado de 300 milhões de consumidores que estará disponível para pagar aquilo que tivermos para oferecer. Mas para que isso aconteça, necessitamos também de um plano elaborado, pormenorizado e sustentado para que a nossa existência num acordo como este não seja em vão. E o mesmo se diga quanto às regiões autónomas, elas ainda com menor capacidade e com uma expressão mais reduzida, e é por isso que a nossa intervenção deverá ser uma constante, que os decisores políticos regionais deverão ser chamados a trabalhar lado a lado com os indicados a nível nacional nestas questões, para podermos ser ouvidos, para que as nossas diferenças sejam tidas em consideração numa escala de tão grande envergadura. Integração europeia, parceria transatlântica, cooperação com outros países através dos instrumentos bilaterais e multilaterais, atenção às nossas comunidades portuguesas e madeirenses, que são os temas que deverão sempre pautar a orientação de Portugal no panorama mundial. Eu creio que este diploma deverá merecer a conivência das forças políticas aqui representadas, encontrando-me claramente ao dispor para acolher as vossas sugestões, por forma a criarmos uma forte recomendação e por forma a reivindicarmos a nossa posição, a nossa individualidade e, acima de tudo, a nossa insularidade. Muito obrigada. Senhor Deputado Paulo Alves, como eu referi, de acordo com o que dita o Estatuto, esta participação em todas as negociações dos tratados e dos acordos que digam respeito, em matérias que digam respeito à região e aos benefícios deles decorrentes, compete ao Governo Regional e competirá também ao Governo Regional indicar a pessoa que representará, tanto nas comissões de acompanhamento, como até numa fase anterior, quando estiver em causa a negociação de um novo acordo. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu penso que o senhor deputado Edgar Silva não assistia à mesma discussão que eu assisti. Eu vi o grupo parlamentar do PSD Madeira defender que a atividade do Governo Regional tem que ser transparente. Eu, aliás, eu pergunto-me, e é público, o senhor Presidente do Governo, sempre que sai em viagem, ele anuncia essa viagem, anuncia com quem vai, faz-se acompanhar por outras personalidades, faz-se acompanhar por empresários que levam o nome do que aqui fazemos de melhor, além fronteiras. Portanto, eu não percebo qual é essa falta de transparência que o senhor deputado aqui alega e não percebo também qual foi a pertinência em relação a este diploma. Todos os acordos que efetivamente são em que a região deve ter participação, devem ser sempre publicitados, até para o conhecimento de toda a comunidade, não é? Senão não teria qualquer valência, e acho que devemos ter sempre interferência em tudo o que nos diga respeito a nós, à região. Muito obrigada.